Shalom, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Meu nome é Cristiano. Há um tempo eu abri esse canal aqui no YouTube, meus irmãos, já estava na hora de eu me apresentar, com o intuito de passar para as pessoas o ensinamento que eu aprendi de algum tempo para cá, na verdade, né? Eu venho acompanhando os canais com Testemunho Yeshua, Congregação Israelita Beit Shalom, Rabino Yosef Baru e outros canais que tem aqui no YouTube, né? Eu venho acompanhando há um tempo e tenho aprendido muito nesses canais. E de alguma forma, meus irmãos, a gente tem que atentar para uma coisa, sabe? Porque muitas das vezes o ensinamento que a gente tem nas nossas igrejas não ensina como tem que ser ensinado. Não que a pessoa, o pastor lá da sua igreja está menosprezando e não está, ensinando as pessoas como tem que ensinar, entendeu? Porque muitas das vezes não é a igreja, não é o pastor, muitas das vezes não é a sua denominação. Isso aí já vem de lá dos nossos antepassados, né? Que foi tirado isso da gente, né? Muitas das vezes as más traduções, as más interpretações bíblicas tiraram isso das pessoas, né, que vivem aqui no Brasil e outros países que não têm esse conhecimento, né? Então, assim, a nossa base bíblica, ela vem de Israel, vem do povo judeu. E muitas das vezes, o nosso calendário, o nosso serviço religioso, aquilo que Deus pede para nós, muitas das vezes foi ensinado de forma errada, foi ensinado de forma errônea. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para os ensinamentos, compreender. Aí eu te pergunto, com quem a gente vai compreender, com quem a gente vai estudar e com quem a gente vai aprender isso aí? A gente tem que compreender isso com base na Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos ensina que Jesus deixa bem claro, né? Em João capítulo 4, versículo 22, quando Jesus está ali dialogando com a mulher samaritana, Jesus fala que a salvação vem dos judeus, né? Eu vou até ler aqui para os irmãos. E por que eu digo isso? Por que me incentivou a abrir esse canal aqui no YouTube? O que me levou a divulgar, a evangelizar as pessoas? Não estou falando para os irmãos sair das suas igrejas ou do seu ministério. Não é isso. O intuito aqui é fazer com que você venha compreender aquilo que foi tirado da gente, entendeu? Assim como eu venho compreendendo, assim como eu venho me amadurecendo, né, nos caminhos da Torá, nos caminhos que tem que ser seguido, né? Muitas das vezes, assim, eu falo de aprender com os judeus, porque muitas das vezes, meus irmãos, a cultura, os ensinamentos, o estilo de vida, o que eles fazem, o que deixam de fazer, como que eles se relacionam, como que eles se relacionam na família, nos negócios, em todas as áreas, né, praticamente. A nossa base de ensinamento tem que vir do povo de Israel, do povo judeu, né? Com o testemunho de Yeshua, com o testemunho de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, assim, diante de Deus, eu me senti no direito, assim, na obrigação de passar para os irmãos. Perdoa a minha simplicidade, né? Eu sou uma pessoa simples, né? Eu sou uma pessoa que trabalho, né? Tem meu dia a dia normal, como toda pessoa, né? Só que, assim, eu tive, assim, no meu pensamento aquele desejo de parar um tempo, né? Parar um pouco da minha rotina para transmitir para as pessoas com base na verdade bíblica, né? Com base na palavra do Senhor, na palavra do Eterno, que tem algo a mais a gente aprender. E não assim, não existe, meus irmãos, uma verdade absoluta que você tem que aprender aquilo ali quando você foi pequeno, quando você foi criança, virou adolescente, adulto, passou pela fase adulta, e só acreditar naquela verdade, né? Não existe isso. Hoje em dia você tem seu celular, se você pegar seu celular né? Hoje mesmo, hoje dia 22, segunda-feira, dia 22 de setembro, hoje se inicia o Ano Novo Judaico, né? Que é Rosh Hashanah. E muitas das vezes tem pessoas que nem sabem o que é isso.
pessoas que não sabem o que significa isso, essa palavra, qual o significado, né? Que é o Ano Novo Judaico. Então, muitas das vezes, a denominação, devido ao sistema ter tirado isso da gente, a gente não compreende, a gente não... Tem pessoas, meus irmãos, que não entendem isso. E qual é o objetivo desse canal? O objetivo desse canal é fazer com que, de alguma forma, as pessoas venham a compreender, né? E sempre eu vou estar falando nesse canal aqui, divulgando os canais que tem no YouTube, né? Congregação Israelita, Beit Shalom, volto a dizer. Outros canais que eu vou estar divulgando aqui, com base na Torá, com base no judaísmo messiânico, com testemunho em Yeshua, em Jesus Cristo, né? Pessoas, sábios judeus que vivem o judaísmo, vivem as festas bíblicas, cumprem o Shabat, né? Outra coisa que eu vou estar falando, né, no decorrer do vídeo, no decorrer me fugiu a palavra, do trabalho, eu vou estar passando para os irmãos, né, aqui como que tem que fazer, com base bíblica. Eu vou estar me esforçando, me dedicando a cada vez mais a transmitir para os irmãos esse ensinamento com base na palavra de Deus, vindo da Torá, vindo dos irmãos, dos nossos irmãos judeus, né? E de alguma forma expandir. De alguma forma o meu objetivo aqui não é me sair bem, não é meu objetivo aqui, meus irmãos, eu vou deixar bem claro, é fazer com que eu aprendi, os nossos irmãos venham aprender e venham viver isso no seu dia a dia. A partir do momento, meus irmãos, que você... Há 2 anos eu venho acompanhando esse trabalho dos nossos irmãos judeus, com testemunho em Jesus Cristo, com testemunho em Yeshua. Se você me perguntar, minha vida mudou da água para o vinho, entendeu? A forma de compreender, a forma de viver nesse mundo físico, viver entre as pessoas, a forma de trabalhar, a forma de eu me relacionar com as pessoas. Então, meus irmãos, é muito rico, é muito maravilhoso. Hoje eu não cumpria o Shabat, hoje eu cumpro o dia de sábado, né? Eu guardo o Shabat, que Deus é uma coisa que a gente vai sempre estar falando nesse canal. O Eterno, que é tão maravilhoso, que te criou você, criou sua família, né? Te trouxe a esse mundo. O Eterno fez tudo isso aí que está em sua volta. O Eterno, em 6 dias, ele criou tudo isso. E no 7º dia o Eterno descansou. Então, meus irmãos, se o Eterno criou tudo, nós existe por causa do Eterno. E o Eterno nos trouxe a esse mundo. E Ele guardou o 7º dia. Então, assim, quem somos nós a desviar disso aí? Quem somos nós, meus irmãos, a desfazer, a não cumprir, a não obedecer ao chamado de Deus? Quem somos nós para dizer não? Enfim, eu compreendo, algumas pessoas foi ensinado errado. Volto a dizer, eu não estou aqui para julgar ninguém. O objetivo não é julgar as pessoas. O objetivo é fazer com que as pessoas venham entender aquilo que foi tirado delas, né? Então, assim, mais uma vez, sou uma pessoa simples, mas com a força de vontade de fazer com que venha, de alguma forma, através desse canal no YouTube, agregar na sua vida mais valores, princípios, com base na palavra do Eterno, com base naquilo que Deus quer para a nossa vida e que a gente venha cumprir. Porque uma vez, meus irmãos, cumprindo aquilo que Deus quer na nossa vida, uma vez cumprindo aquilo que o Eterno pede para nós, não existe dificuldade, não existe... Como é que eu vou falar para vocês aqui? Não existe como não dar certo. Você pode ter certeza, a partir do momento que você, na sua vida, decide que tudo que acontece na nossa vida, a partir do momento que você entende que tudo que acontece na nossa vida, nossa família, as pessoas que estão em nossa volta, uma coisa também que as pessoas um pouco exageram e acaba se perdendo muito é a política, né? Muitas das vezes, meus irmãos, a gente tem que desviar dessas coisas. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus e caminha reto para a palavra de Deus, as nossas coisas, os nossos negócios, nossa família, o nosso estilo de vida aqui na terra que Deus nos criou, né?
tudo aquilo se torna mais fácil, né? É como assim, é um manual, né? Quando a gente obedece o manual de Deus e a gente se esforça em cumprir, ninguém é perfeito, ninguém é santo, ninguém como é que eu vou dizer, meus irmãos? Ninguém é 100% perfeito. Mas a partir do momento que você começa a se esforçar um pouquinho de cada vez, a cada dia, em andar nos caminhos do Senhor, fazer o que Deus pede, a palavra de Deus, ela legisla diversos assuntos. A palavra de Deus, ela legisla como se comportar entre as pessoas, como ter uma família, como ter uma relação com os filhos, como fazer um negócio. A palavra de Deus, ela nos ensina como nos alimentar da forma correta, né? E muitas das vezes, volto a dizer, não é ensinado isso nas igrejas. Porque assim, não é culpa do pastor, não é culpa dos membros, não é culpa do sistema. O sistema religioso tirou isso da gente. E a gente tem que atentar, meus irmãos, e voltar para a verdade absoluta, a verdade que é a palavra de Deus. É os mandamentos que Deus pede para nós, né? Muitas das vezes a gente negligencia isso, a gente quer dar uma volta, a gente não quer se esforçar. Mas eu falo com vocês, se esforcem em aprender, né, as raízes bíblicas, né? Se esforcem em aprender a base da palavra do Eterno, que é a sabedoria da Torá, entendeu? Se esforcem em aprender os costumes, os valores que Deus pede para nós, com base na Torá, com base bíblica, com base com os nossos irmãos judeus. Volto a dizer, tem vários canais no YouTube dos nossos irmãos que ensinam ao pé da letra o serviço religioso, se ensina como você nos ensina como a gente tem que se comportar, né, nesse mundo. Então, meus irmãos, a nossa salvação, ela vem através de Jesus Cristo. Só que assim, através do povo de Israel, do povo judeu, nós somos, como que se diz, nós somos arregados com o povo judeu. Nós somos coeleitos junto com o povo judeu. Então, assim, por que Jesus fala que a salvação vem dos judeus? Porque a gente tem que aprender. Muitas das vezes eu me atento, eu observo muito a palavra de Deus. Quando Jesus ele quer dizer isso, Jesus fala que a gente tem que aprender com aqueles que viveu aquela tradição, né? Quem são esse povo que viveu a tradição? O povo judeu. O povo que vive os costumes, vive as festas bíblicas, o povo que anda nos caminhos do Senhor, o povo que não negligencia a palavra de Deus, o povo que não mente, não rouba, não mata, né? Ama o próximo. Todo judeu ele ama, faz caridade, né? Você pode pesquisar aí, é um mandamento, né? Posso dizer assim, é quase que um mandamento, um judeu ajudar o seu próximo, pensar no seu próximo, né? Então, meus irmãos, assim, a gente tem que atentar para isso e, de alguma forma, aprender também com os nossos irmãos judeus, né? Porque muitas das vezes, na nossa igreja, no nosso denominação que a gente frequenta, muitas das vezes não vai ensinar. Mas se nós nos dedicar, se nós tiver um pouquinho de sabedoria, pesquisar, procurar entender, não existe, é como eu falei, não existe, meus irmãos, falar uma coisa, ensinar uma coisa que foi plantada na sua cabeça, quando desde seu tempo, quando você era novo, e você acreditar nisso, viver a vida nisso, passar a vida aqui na Terra e não procurar entender. Quem é inteligente, a pessoa que é inteligente, a pessoa pesquisa, a pessoa confronta, a pessoa quer entender o que é certo, o que é errado. Então, assim, eu volto a dizer para os irmãos, aqui nesse canal, o objetivo é tentar transmitir para os irmãos algo que venha acrescentar, que venha agregar, que venha fazer com que os irmãos venham crescer e que juntos possamos construir princípios, valores, né, com base na palavra do Eterno, né, e que a gente venha cumprir, que não venha ser só um estudo, que não venha ser só um vídeo, um simples vídeo. Que isso, meus irmãos, venha agregar na sua vida, que você, a partir de hoje, você possa, através do seu celular, não precisa, eu sempre falo,
não precisa que o objetivo é acreditar só nas minhas palavras. Né? De alguma forma eu tento alertar os irmãos, mas você tem um celular, você tem aí seu computador, não sei, você tem de alguma forma um meio de você pesquisar. Ah, mas o dia de sábado tá na Bíblia, os gentios têm que guardar, o sábado os gentios têm que, de fato, parar suas atividades, não trabalhar. Pesquisa aí para você ver. Pesquisa como que os judeus eles fazem o serviço religioso. Pesquisa como que os judeus eles agem aqui diante das pessoas. Como que os judeus eles trabalham. Como que os judeus se relacionam. Como que os judeus fazem negócio. Né? Pesquisa os princípios. Né? As festas bíblicas. Né? Não precisa acreditar na minha palavra, sabe, irmãos? Aqui eu só sou uma ferramenta. Mas os irmãos têm vários aspectos, vários canais, vários meios para que os irmãos venham a compreender e venham, de fato, abrir a mente. Porque muitas das vezes a mente trava a gente. E a gente tem que aprender, a gente tem que buscar por resposta, entendeu? As respostas verdadeiras, com base na Torá, com base na palavra do Eterno. Então, perdoe a minha simplicidade. E eu quero aqui, junto com os irmãos, né, pedir um apoio para os irmãos estarem inscrevendo no canal, deixando um joinha, né, faz um comentário, né, a gente está aqui, a intenção não é aprender com os irmãos, é aprender com vocês. A minha intenção não é eu fazer aqui por conta própria, é junto, eu, você que está aí, a gente procurar entender e praticar, viver o estudo entre as pessoas, dividir nosso conhecimento, compartilhar. O nosso intuito aqui é dividir nosso conhecimento. Não só ficar nesse vídeo e tal, não. Divulga, comenta com sua família, né? Vamos divulgar o trabalho, vamos fazer aquilo que o Eterno pede para nós, que é tornar esse mundo um lugar melhor. Deus não te criou, meus irmãos. Você que está me assistindo, Deus não te criou para você ficar aí, viver dia após dia, viver um dia após o outro. Deus não criou a gente para isso. Deus te criou para fazer a diferença. Eu falo com você olhando nos seus olhos. Você vai fazer a diferença. Você não vai ser só mais um aqui. Então, para isso, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar. E não só estudar, praticar no nosso dia a dia, entender aquilo que o Eterno quer para nós e seguir em frente. Porque eu sempre falo, quem crê e confia no Eterno, o Eterno não abandona. Você pode ter certeza, meu irmão. Deus nunca vai te abandonar. Sempre no seu dia a dia, você nunca tenta levar as coisas. Às vezes você vai fazer um negócio, às vezes você vai em uma viagem e acontece um imprevisto. Às vezes você vai fazer um negócio, né, e não sai como você espera. Ou de repente, no seu dia a dia, muitas das vezes tem as situações que não saem como você espera. Eu falo para você, tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. Deus nunca dá uma situação, Deus nunca traz, na verdade, uma situação na nossa vida por acaso. Tudo tem um objetivo, tudo tem um ensinamento, tudo é para o nosso bem. Quando você acredita que tudo é para o nosso bem, que você, Deus o livre, você vai sair na rua, fura um pneu de um carro, de uma bicicleta, enfim, acontece um imprevisto, você vai falar, assim que acontecer aquele imprevisto, assim que acontecer aquela situação chata, que não foi do seu agrado, você vai dizer, tudo é para o bem. Quando você fala isso, o universo vai entender, o mundo espiritual, Deus vai olhar para você e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Você pode ter certeza disso aí, tem acontecido isso na minha vida. Então, meus irmãos, vamos crescer junto na fé, na esperança, no amor. Vamos compreender aquilo que o Eterno quer para nós, os mandamentos, os valores, os princípios que Deus quer para nós. Juntos vamos crescer, né? Deixe seu like mais uma vez, inscreva no canal. Vamos fortalecer, vamos pegar firme na mão do outro. Eu sou uma pessoa simples, mas assim, com um grande coração, meus irmãos, eu falo que com um coração cheio de
sabe, de prazer, alegria, de tentar levar aos meus amados o conhecimento. De alguma forma nós aprender junto. E o objetivo desse canal vai ser cada vez mais os princípios e valores com base na tradição judaica, com base com os nossos irmãos judeus. Vou citar os canais, vou guiar os nossos irmãos devido a ter aquele aprendizado que eu venho aprendendo no YouTube, nos canais, com os irmãos judeus, eu vou estar passando para os irmãos acompanhar, e que os irmãos venham crescer também junto comigo nesse canal, e que nós juntos, podemos ser uma ferramenta usada por Deus para divulgar para mais pessoas, para você aí no seu trabalho, aí na sua casa, onde você estiver, na rua, na fila de um banco, junto com seus colegas de trabalho, na sua casa, na sua mesa, com sua família, que você venha ser a diferença, que Deus venha te usar. E que, mais uma vez eu repito, o objetivo desse canal é nós crescer junto, avante, com Deus na frente, que o Eterno venha nos guiar, que o Eterno venha nos fortalecer, e que você possa ser uma ferramenta usada por Deus neste mundo físico criado pelo Eterno, que é maravilhoso. Volto a dizer, meus irmãos, nós não fomos criados só para viver como uma marionete aqui nesse mundo, não. Você foi criado para fazer a diferença, você precisa compreender isso. Tudo nessa vida tem um propósito. Cada ser humano, cada alma que Deus envia nesse mundo tem um propósito. A pessoa que vende água ali na rua, de repente você vai com o seu carro, né? Você vai com o seu carro ali na rua, você está, um calor, tem uma pessoa vendendo água no semáforo. Aquela pessoa, de alguma forma, ela está cumprindo com a missão, ela está tornando esse mundo um lugar melhor. É uma coisa simples, mas se a gente for analisar, é dessa forma que Deus age. Né? Você está com sede, você está nas últimas ali, aquele calorão, suando. Já tem acontecido isso comigo várias vezes. E a pessoa está ali vendendo uma água. Você vai, compra aquela água, você sacia a sua sede. Então, de alguma forma, aquela pessoa que está ali, ela está cumprindo com o propósito dela, que é tornando esse mundo um lugar melhor, através do seu conhecimento, do seu trabalho. Né? E assim, meus irmãos, cada um de nós tem nosso chamado, nós tem nosso propósito aqui na Terra. Usa o seu conhecimento, que através do seu conhecimento, daquilo que você gosta de fazer, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Você vai dizer, Cristiano, eu gosto de vender na feira. Cristiano, eu gosto de negociar, comprar coisas para revender. Eu gosto de determinada área. Faz isso com amor, com alegria no seu coração, que o Eterno vai te abençoar. Quanto mais, é um ciclo, irmão. Quanto mais você ajuda, quanto mais você contribui, facilita a vida das pessoas com o seu conhecimento, naquilo que você sabe fazer, o Eterno ele vai te abençoar, ele vai engrandecer seu nome e ele vai te honrar. Então, que fica aqui mais uma vez o recado. E eu vou ler aqui a palavra, com base que é o alicerce desse canal. E volto a dizer que a gente tem que aprender com os nossos irmãos judeus, com os nossos princípios e valores que vêm de Israel, que vêm da tradição judaica, que é o judeu messiânico com testemunho em Yeshua, com testemunho em Jesus Cristo, pessoas que têm autoconhecimento para nos ensinar e que a gente possa aprender com os nossos irmãos e que a gente possa cada dia viver isso na nossa vida e que a gente venha ter sucesso em todas as áreas. Então, mais uma vez, vou ler aqui para vocês a palavra do Senhor, que está aqui em João capítulo 4, versículo 22. É só um versículo, é rapidinho, mas em outra oportunidade eu vou estar lendo mais vezes, eu vou estar explicando, eu vou estar orientando meus irmãos naquilo no pouco que eu sei, mas um pouco que se torna muito na vida e que vai agregar muita coisa na vida das pessoas. E eu tenho certeza disso, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração e eu quero jamais abrir mão disso. Se uma pessoa, duas pessoas, não importa, a intenção não é ficar visualizações, não é... O que adianta ter muitas visualizações e a pessoa não entender? O que adianta eu focar em muitas visualizações, eu focar em ser visto demais e a pessoa não compreender?
Então é aos poucos. Eu entendo que aos poucos as pessoas vão entender, vão acompanhar meu canal. Pessoas que têm bom coração, o Eterno vai enviar para esse canal, né? Até a pessoa que critica também ela é bem-vinda, porque não existe eu querer ser uma coisa, eu transmitir, pregar a palavra aqui para vocês e eu não entender, não saber lidar com as pessoas. Então, sejam todos bem-vindos, né? Volto a dizer, ainda que alcance uma, duas pessoas, não sei, 10, mas eu tenho certeza que essas 10, essas 2, 3 pessoas, elas vão divulgar, elas vão falar do trabalho, falar do amor do Senhor, elas vão compreender e vão de alguma forma agregar na vida de mais pessoas, que isso se torne 2, 3, 4 e assim vai multiplicando e vira uma multiplicação sem fim. Então, meus irmãos, eu vou ler aqui para vocês, João capítulo 4, versículo 22. Esse texto está até ali na descrição ali do YouTube, né, do meu canal. Eu coloquei esse texto porque a nossa base bíblica tem que vir do povo de Israel, tem que vir do povo judeu. Quando a gente aprende com eles, com os nossos irmãos judeus. Irmãos, Jesus era judeu. Apóstolo Paulo, os discípulos, todos eles eram judeus. Então, por que Jesus fala isso? Quando Jesus fala isso, é porque significa que o nosso conhecimento, o estilo de vida, que nós somos gentios, né? O nosso estilo de vida, como a gente tem que fazer aqui nessa terra, viver nesse mundo, os nossos irmãos judeus, eles vão passar para nós de uma forma clara, né? E não esse conhecimento que foi tirado da gente, né? Então, assim, vou ler aqui para vocês. João capítulo 4, verso 22. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus fala para a mulher samaritana, né? E eu deixei esse versículo lá mais uma vez, lá na descrição do YouTube, porque esse versículo é a base do conhecimento daquilo que eu quero transmitir para vocês, né? Mais uma vez, eu agradeço a todos de coração. Meu coração enche de alegria por saber que eu estou, de alguma forma, contribuindo para alguma pessoa, não que seja, não sei a quantidade de pessoas que esse vídeo vai atingir, mas de alguma forma é com amor, com gratidão. Eu não preciso estar aqui provando nada para ninguém, né? Minha vida, o Eterno conhece a minha vida, os meus caminhos, o meu dia a dia. Então, assim, meus irmãos, a intenção é essa, de alguma forma agregar, de alguma forma nós juntos aprender um com o outro e praticar aquilo que o Eterno tem para nós. Porque uma vez nós praticando, uma vez nós obedecendo a Deus, a nossa vida, ela vai andar no caminho reto e Deus, a todo momento, vai nos amparar, Deus vai nos atender e Deus vai nos guiar. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom. Tenham um ótimo dia e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.